Meus irmãos, eu quero compartilhar a palavra dos irmãos na nossa série de mensagens em João. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em João, capítulo 3. Nós chegamos num texto muito importante para a compreensão do Evangelho de João, mas também para a compreensão de toda a verdade de Deus. João, capítulo 3. Deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Mas enquanto você abre a Bíblia, mantenha ela aberta, preste atenção aqui na minha breve introdução. Quando a gente fala sobre o pecado, e a Bíblia fala expressamente sobre a doutrina do pecado, o pecado atinge o nosso coração e traz dois problemas para nós. O primeiro problema está relacionado com a lei. Deus é justo, Deus estabeleceu a lei e disse que se um homem pecasse, ele morreria. Então Deus, por ser justo, ele precisa condenar pecadores ao inferno. Deus precisa cumprir a sua palavra. Então nós temos um problema diante de Deus, que é o problema da lei. Deus é tão misericordioso e maravilhoso que entrega seu Filho Jesus para vir ao mundo, morrer em nosso lugar na cruz, e por conta da morte de Cristo, nós somos justificados. Cristo morre em nosso lugar, cumprindo a lei de Deus, levando sobre si os nossos pecados são imputados em Cristo, e a obra de Cristo, a sua perfeição, é imputada a nós. Deus, então, de uma forma judicial, nos declara justo. Quando recebemos a Cristo por fé, nós somos justificados. É como se Deus, no seu tribunal, declarasse: você agora está absolvido da lei. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez recebido Cristo por fé, Deus nos declara justos. Isso muda totalmente a nossa forma de se relacionar com Deus, porque agora não mais nos relacionamos com Deus com medo do inferno ou da condenação. Agora nós nos relacionamos com Deus em gratidão, porque Deus nos amou e entregou seu Filho para morrer por nós. Isso significa que nenhum de nós que estamos em Cristo, e aí eu digo aqueles que estão em Cristo, e nenhum de nós que estamos em Cristo seremos condenados, perderemos a salvação, ou de alguma forma Deus vai mudar de ideia e nos punir pelos nossos pecados. Porque em Cristo, todos os nossos pecados estão perdoados, até aqueles que ainda não cometemos. Isso é um escândalo. E muitos olham para esta mensagem e dizem: mas como assim? Então a pergunta que vem à mente é: então posso sair pecando daqui por diante, já que agora eu tenho Cristo, recebi Jesus no meu coração, tenho fé, fui justificado, posso sair pecando? Absolutamente. Porque Deus também resolve um outro problema do pecado. Há o problema da lei, que é resolvido com a justificação, mas há o problema do nosso coração. O nosso coração, por conta do pecado, é um coração que se afastou de Deus. É um coração que é inclinado para o pecado. É um coração que se rebelou contra o Senhor, é escravo do pecado, nosso arbítrio é escravo e nossa vontade está voltada para o pecado. Então, quanto mais desejamos fazer algo de bom, nós não conseguimos fazer totalmente porque nós somos escravos do pecado. O homem é escravo do pecado. Mas Deus resolveu esse problema nos trazendo a regeneração. O que é regeneração? É a obra de Deus em nossos corações. Deus não apenas nos declara justo pela obra de Cristo, mas Deus troca o nosso coração para que agora nós tenhamos prazer em obedecer à lei de Deus. Agora, o Espírito fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus e nos impulsiona a obedecer a Deus e os seus mandamentos. Agora, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Portanto, as amarras, as algemas do pecado é quebrada. E agora, nós podemos então obedecer à lei, obedecer a Deus, e fazemos isso com prazer. Por quê? Porque Deus trocou o nosso coração, Deus tirou o coração de pedra,
e deu um coração de carne. Deus fez uma circuncisão dentro de nós. Somos selados para obedecer a Deus. Somos inclinados agora para o louvor de sua glória. Somos agora a habitação do Espírito Santo. Nesse sentido, não há mais aquela desculpa: pastor, eu sou pecador. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador e por isso eu não tenho prazer na tua lei. Eu não tenho prazer em te obedecer. Eu não consigo te obedecer, eu não consigo fazer. Não, Senhor. Aquele que está em Cristo tem um coração regenerado. E esse que tem um coração regenerado lutará para viver para o Senhor e para a sua glória. É sobre esse coração regenerado que nós vamos falar a respeito desse texto. Mas antes de entrar na leitura, eu quero que você pense comigo assim. Pensa comigo num aluno que começou a faculdade hoje. E aí, na primeira aula, o professor disse assim para ele: não se preocupe, no final do ano eu vou te dar 10. Não importa se você vai tirar 10 na prova ou não, mas no final do ano eu vou te dar 10. Você, na minha matéria, já passou. Eu decidi te dar 10. O aluno, ouvindo isso do professor, muito provavelmente ele tem duas reações. A primeira reação, ele diz assim: como assim, professor? Como é que o senhor vai me dar 10 se eu nem me esforcei para passar? Como assim, professor? Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso fazer a minha parte para que eu ganhe o 10. Como é que eu posso, então, ter algum estímulo para estudar, se o Senhor já me deu 10? Como, então, eu vou me estimular, me motivar para vencer, para superar os obstáculos, os desafios, para aprender, se o Senhor já disse que eu já passei? Geralmente, nós temos essa tendência de cair ao extremo. Esse extremo a gente chama de legalismo. O que é o legalismo? É o desejo do homem de querer agradar a Deus pelo seu próprio esforço. É a vontade do homem de tirar 10 por causa das suas obras. Esse é o extremo do legalismo. Mas há um outro extremo. E qual é o outro extremo? É o extremo daquele que vira e fala assim: bem, se eu já tirei 10, então eu vou curtir. Que negócio de estudar nada. Eu vou fazer o que na faculdade? Eu vou fazer o que pegando livros para estudar? Eu vou me dedicar nada? Esse é um outro extremo. É o extremo daquele que acha que a salvação e a graça é uma graça barata. É aquele que acha: eu já sou salvo, então eu vou curtir a vida. Já estou salvo, então eu vou viver minha vida do meu jeito, do meu própria maneira. É o outro extremo. O que Deus faz, meus irmãos, é mostrar para nós que a salvação, ela não está nem no extremo e nem no outro. Nós não conquistamos a salvação pela nossa obra, porque nós não conseguimos obedecer a Deus perfeitamente, nós não conseguimos obedecer à lei perfeitamente. Deus resolveu em Cristo nos dar 10, mas isso não nos leva ao desleixo, a uma vida sem compromisso com Deus. Por que não? Porque Deus resolveu o problema do coração. Ele nos deu um coração para amá-lo. Ele nos deu um coração para adorá-lo. Esse texto vai falar um pouco, então, dessa obra de regeneração que Deus faz em nosso coração. Veja o texto, João capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos fazer uma leitura apenas até o verso de número 8 nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece
todos os nascidos do Espírito. Amém? Que Deus possa abençoar o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, esse texto é um texto importante para nós, para que possamos compreender as verdades espirituais. Na narrativa anterior que o Vini pregou na semana passada, nós vimos que Jesus entra no templo, purifica o templo. No início do seu ministério, ele vai fazer isso mais na frente, no final do ministério de novo, mas no início do ministério ele faz isso, e ele faz alguns sinais e maravilhas, e o povo ali começa a acreditar. O texto fala que eles creem em Cristo, eles acreditam em Cristo. E aí o texto vai dizer algo muito curioso. Ele diz que Jesus conhecia o coração daqueles homens, e aqueles homens não eram confiáveis. Ou seja, Jesus, que conhece o nosso coração, sabe se de fato a nossa fé está nele ou não está nele. Porque o acreditar não está muito relacionado com intensidade, mas está relacionado no objeto da fé. A questão não é em quanto nós acreditamos, mas em quem nós acreditamos. Aqueles homens, então, estavam acreditando porque viram os sinais miraculosos, acreditando porque viram os milagres de Jesus. Mas Jesus disse que eles não eram confiáveis. Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Isso está no verso 24 do capítulo 2. Então começa o capítulo 3. E o texto diz que Nicodemos, um fariseu, um homem importante naquela cultura, importante naquela sociedade, vai procurar Jesus à noite. Ele procura Jesus à noite e começa a questionar a Jesus, porque ele sabe, ele olha para Cristo e percebe que os sinais miraculosos, aquilo que Jesus estava fazendo, Jesus não poderia fazer se ele fosse um simples homem. Ele não poderia fazer se ele não tivesse vindo de Deus. Então, Nicodemos fica intrigado. Porque, embora ele consiga identificar externamente que aquilo que Jesus está fazendo é algo que vem de Deus, ele ainda não está compreendendo as verdades espirituais. E ele aproxima então de Jesus e questiona Jesus. Na verdade, ele começa a puxar o assunto e ele diz assim no verso 2: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Veja, ele então é curioso, querendo saber a identidade de Jesus, quem é Jesus, ele questiona Cristo a respeito disso. Cristo então diz: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A resposta de Jesus a Nicodemos é: Nicodemos, ninguém consegue compreender as verdades espirituais se ele não nascer de novo. Ninguém consegue olhar para os sinais milagrosos, olhar para tudo aquilo que eu estou fazendo e compreender de uma forma espiritual se ele não nascer de novo. O que Jesus está dizendo aqui é algo importante para nós. Por quê? Não há possibilidade do homem natural entender as coisas de Deus se Deus não tocar o seu coração. Não é possível o homem natural discernir as coisas espirituais se Deus não fizer o milagre da regeneração. Se Deus não tocar o coração e trazer o morto à vida, o homem natural não conseguirá compreender as verdades espirituais. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é interessante que Nicodemos, então, ouvindo aquilo de Jesus, ele vai questionar. Ele vai dizer: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. A resposta de Nicodemos é uma resposta de alguém que compreendeu que aquilo que Jesus está dizendo, Jesus não está falando metaforicamente, mas Jesus está falando literalmente. É necessário nascer de novo. Jesus não está aqui, de alguma forma, dando uma ilustração, ou de alguma maneira, usando uma linguagem metafórica para ensinar um princípio. Não. Jesus está falando literalmente. É necessário que o homem nasça de novo. Nicodemos não compreende. Ele vai dizer: mas como assim?
como um velho pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus, então, continua, ele vai dizer: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O que Jesus está dizendo, então, é: Nicodemos, presta atenção. Aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce naturalmente é um homem natural. Mas aquele que nasce do Espírito é um homem espiritual. Jesus não está dizendo assim: o novo nascimento é como um nascimento natural. Jesus está dizendo que é necessário haver um nascimento espiritual. É necessário nascer do alto. Jesus diz, é necessário nascer da água e do Espírito, demonstrando que esse nascimento vem do alto, esse nascimento vem de Deus. O homem natural não consegue produzir novo nascimento. Um homem natural não consegue produzir estas coisas. Um homem natural pode parecer como um crente. Um homem natural pode falar como um crente. Ele pode carregar uma Bíblia de crente. Ele pode ler a Bíblia de crente. Ele pode frequentar uma igreja de crente. Mas ele não pode reproduzir um nascimento espiritual. Um homem hoje com a ciência está aí tentando até fazer um clone de outro homem. Mas não é possível um homem natural reproduzir um nascimento espiritual. Isso só pode vir do alto. Isso só pode vir de Deus. O texto, então, Jesus vai dizer que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem de onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus está dizendo? O vento sopra. A gente consegue manipulá-lo? A gente consegue dizer: vento, vai para lá? Vento, vem para cá? Vento, sopra aqui em casa agora? Vento, sopra lá? Não. O vento sopra aonde quer. O que Jesus está dizendo? Que a obra do nascer de novo, a obra da regeneração, é algo que acontece única e exclusivamente pela vontade de Deus. Deus é soberano para soprar no coração do homem. Bem, diante disso, o que nós podemos aprender com essa passagem, meus irmãos? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos é: sem que o Espírito toque no nosso coração, tire o coração de pedra, tire as vendas dos nossos olhos e nos faça entender as coisas espirituais, nenhum de nós entrará no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é apenas para aqueles que nasceram de novo. Ninguém entrará no reino de Deus pelo seu próprio esforço. Ninguém entrará no reino de Deus cego espiritualmente. Só aqueles que compreenderem a verdade espiritual poderá, então, entrar no reino de Deus. E o que nós devemos fazer, então, meus irmãos? Pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Como Deus realiza o milagre da regeneração? Quando o Evangelho é pregado, o Espírito então toca o coração do homem e faz com que ele possa compreender a verdade do Evangelho. Qual é a resposta do homem, então, quando ele recebe a regeneração? A resposta é conversão. O homem se volta para Deus em arrependimento e fé. Por isso não há problema, e aí os irmãos aí que gostam de teologia, não há problema de dizer: converta-se. Porque converter é a resposta humana. O homem só pode responder com conversão quando ele é regenerado. E o que é conversão?
é se voltar para Deus. É se voltar para Deus em arrependimento, em fé. Isso só é possível quando o homem é tocado pelo Espírito e o seu coração, então, agora, pode responder a Deus, porque Deus trouxe a ele um milagre do novo nascimento, o milagre da ressurreição da morte, o milagre da regeneração. Nós podemos utilizar outros textos que mostram isso de uma forma clara. Por exemplo, Efésios capítulo 2, apóstolo Paulo diz assim, veja, Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Veja o que o texto diz. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Por que Paulo está usando todavia? Entretanto, parece até o Ednilton falando, né? Todavia, entretanto. Por que Paulo está dizendo isso? Porque no verso anterior, apóstolo Paulo está dizendo que nós éramos como eles. Éramos como eles? Éramos pecadores, estávamos obedecendo ao príncipe da potestade do ar, vivíamos em pecado. Veja o que diz o 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como em outrora éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, somos salvos. Então, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, vivendo uma vida com o coração impenitente, vivendo uma vida sem Deus, o Espírito Santo toca o nosso coração e nos traz vida. Nos dá entendimento. Veja um outro texto que mostra isso. 2 Coríntios capítulo 4. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4. Ainda bem que tem outra Bíblia aqui, porque a que eu estou usando não tem a página 2 Coríntios, capítulo 4. Então, alguém arrancou, eu acho que foi a Malu, mas vamos lá. Deixa eu pegar uma outra Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 4. O texto diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está dizendo, então, que o nosso entendimento havia estado cego. Nós estávamos com o entendimento dos descrentes, porque o inimigo havia cegado o nosso entendimento. Usando a linguagem de Efésios 2, éramos obedientes ao príncipe da potestade do ar. O evangelho estava escuro, mas Cristo, a luz do evangelho da glória de Cristo, brilhou em nossos corações. E nós, então, começamos a compreender aquilo que Deus fez. E aí o verso 7 diz: temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Esse tesouro, ele está dentro de nós, dentro de um vaso de barro, para mostrar que isso não vem de nós. Essa capacidade não é nossa. Mas como diz o verso 7, é algo que vem e provém de Deus. Portanto, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não entraremos no reino de Deus. Quando Deus, então, nos dá um novo nascimento, Ele nos dá um novo coração. E nos dá a capacidade de obedecê-lo, de vencer o pecado, de ter um coração voltado para Deus. E aí, a Bíblia usa várias imagens, e eu quero usar uma apenas,
que é um texto muito conhecido, uma profecia do Antigo Testamento. Vocês lembram que o povo de Deus se rebelou contra Deus, e Deus estabeleceu juízo, enviando a Babilônia, Nabucodonosor, para destruir Jerusalém e levar o povo cativo ao cativeiro. A invasão babilônica em Jerusalém foi algo terrível e assustador, tenebroso. A mão de Deus pesou de uma forma profunda e tremenda na vida do seu próprio povo, porque o povo estava com o coração rebelde contra Deus. Ao ponto de Jeremias, o profeta, ficar em Jerusalém e começar a chorar e lamentar, e lembrar dos tempos de glória de Jerusalém. E o texto de Lamentações chega a dizer para nós que a coisa era tão terrível, que mães discutiam porque tinham fome, como fariam, estavam pensando até em comer seus próprios filhos. Para que os irmãos compreendam a terrível coisa que aconteceu na vida do povo de Deus. O povo é levado cativo, e o povo aprisionado é levado cativo. E nessa viagem de Jerusalém a Babilônia, muitos começam a morrer pelo caminho. Muitos corpos vão ficando expostos pelo caminho. Pessoas do povo de Deus vão morrendo até chegar na Babilônia. É por isso que Daniel, quando está na corte do rei, e quando é oferecido comida para Daniel, ele diz: eu não sento à mesa com vocês. Sabe por quê? Porque mesa quer dizer comunhão. E Daniel não poderia ter comunhão com um povo que havia matado o seu próprio povo. Eu não sento com vocês. Mas a Bíblia diz que 70 anos depois, Deus dá a libertação ao povo. E o povo, quando volta da Babilônia para Jerusalém, e o povo está voltando 70 anos depois, Ezequiel tem uma visão. Os historiadores chegam a dizer que, na verdade, o que Ezequiel está vendo, de fato, é literal. Ele está no caminho para Jerusalém e ele está vendo ossos secos pelo caminho. Uma quantidade enorme de pessoas que morreram pelo caminho, ficaram seus ossos expostos. Ezequiel está olhando, então, aquela multidão de cadáveres, de ossos, de esqueletos. E ele tem uma visão. E a visão que Deus dá a Ezequiel é: Ezequiel, profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre os ossos. Fala sobre os ossos. E na visão, o Espírito então vem e começa a dar carne aos ossos. Os ossos começam a se juntar. Na visão, Ezequiel vê um exército de pessoas renascidas, ressurretas, vivas, para viver para Deus e para a glória do Senhor. Essa visão de Ezequiel, ela se cumpre exatamente quando o sol da justiça vem e nas suas asas ele traz cura. No dia do Senhor, o Filho de Deus vem ao mundo para cumprir o projeto de redenção do Pai. E agora o Espírito assopra em nossos corações e nos dá vida. Agora somos uma legião, uma multidão e um exército de homens e mulheres que receberam um novo coração para viver em obediência à palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, me preocupa quando nós observamos essas verdades das Escrituras e comparamos com a nossa realidade hoje como igreja. Isso me preocupa. E aí eu tenho orado a Deus para que Deus nos dê um avivamento. Para que Deus nos desperte novamente. Porque avivamento só é possível para aquele que já renasceu. Não existe avivamento para quem está morto espiritualmente. Mas avivamento é para aquele que já nasceu de novo, é um homem regenerado, é um homem espiritual, mas por alguma razão deixou com que o seu coração se esfriasse. Por isso a gente deve orar por avivamento, porque eu não duvido que há muitos regenerados nesse tempo, mas
o que nós temos percebido é que muitas poucas pessoas têm um coração que de fato ama a Deus e querem viver para o Senhor. E talvez a grande questão é que nós utilizamos então da doutrina da depravação para dizer que a gente é impossibilitado então de obedecer a Deus. Mas com o coração regenerado, nós lutaremos contra as nossas inclinações para buscar viver uma vida para o Senhor. E faremos isso com prazer. Faremos isso com alegria de servi-lo, de amá-lo, porque agora estamos vivos e antes nós estávamos mortos espiritualmente. Por isso, na palavra de Jesus a Nicodemos, Jesus está dizendo assim: Nicodemos, para entender estas coisas, a primeira coisa é nascer de novo. Se não nascer de novo, não há como entender as verdades espirituais. O texto mostra, então, que Deus é soberano para tocar os nossos corações e fazer com que nós nasçamos de novo. O texto vai continuar e Jesus vai dizer assim: você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, até o mais entendido da religião, até o mais religioso e o mais importante entre vocês, para que entenda as coisas espirituais para que entenda as coisas espirituais e veja o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testamento. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus está dizendo: Nicodemos, eu tenho falado de coisas terrenas. Eu tenho falado de coisas que vocês deveriam compreender. Vocês que conhecem a religião deveriam entender. Vocês que aguardavam o Messias deveriam entender. Imagina, Nicodemos, se eu falar de coisas celestiais. E ele continua e diz: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, presta atenção. Você precisa olhar para o Filho do Homem. Você lembra no deserto, quando o povo se rebelou contra Deus, e Deus deu uma praga e o povo começou a morrer? Deus então manda fazer uma serpente no deserto levantar, para que o povo olhasse para aquela serpente e fosse curado daquela praga, daquela maldição. Então, lembra, aquilo era a sombra de algo muito mais profundo que ia acontecer. O Filho do Homem seria levantado. E aquele que olhar para o Filho do Homem e conseguir enxergar o Filho do Homem e crer no Filho do Homem, esse de fato será salvo. O que nós fazemos então como igreja? Apontamos para o Filho do Homem. Pregamos uma mensagem que aponta para a cruz. Pregamos uma mensagem que aponta para a morte de Cristo na cruz. Porque se um homem não consegue olhar para a cruz e perceber que aquela cruz era sua, que aquela cruz, ali está pregado os seus pecados e que Cristo Jesus morreu em seu lugar, como poderá ser salvo? E como poderá entrar no reino de Deus? Portanto, meus irmãos, é necessário nascer de novo. Paulo, quando fala da justificação pela fé, e ele fala isso em Romanos de uma forma muito clara, e ele vem ensinando sobre a justificação, capítulo 4, capítulo 6,
Ele fala a respeito do que um homem em Cristo tem paz com Deus, foi justificado, tem acesso pela graça, agora é uma grande bênção viver na presença de Deus. A pergunta que fazem é, então tá, se o homem é justificado, então posso continuar vivendo em pecado? Paulo vai dizer, absolutamente. Romanos capítulo 6, Paulo responde isso. E ele vai dizer assim, e eu quero fechar a mensagem com esse texto. Ele diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse texto é um texto muito importante. E ele quebra aquela ideia de que o batismo é um simples simbolismo. Por isso, meu irmão, se você ainda não foi batizado, entenda o que significa isso. Nós, por muito tempo, ensinamos que o batismo é um mero simbolismo. Não, senhor. O batismo precisa ser realizado com a consciência daquilo que estamos fazendo. E sabe qual é a consciência do que estamos fazendo? Porque o batismo significa o seguinte: eu estou voluntariamente dizendo, eu morri com Cristo na cruz, para viver uma nova vida para Jesus. Eu estava morto. Agora, estou vivo. Isso só é possível, esse tipo de compromisso, para aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo. Porque agora compreendem que a vida não é mais para si mesmo, mas a vida é para aquele que morreu e ressuscitou. Paulo diz, nós não viveremos no pecado, porque morremos para o pecado. Como podemos viver nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com Ele na morte, no meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O que Paulo está dizendo é, quando fomos sepultados no batismo, nós fomos sepultados com Cristo em sua morte. Quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo para Deus, acima de tudo, e para os homens, nós não viveremos mais para nós mesmos. Nós morremos para nós mesmos, uma vez que compreendemos que a vida não faz sentido algum viver sem Deus. Porque a vida natural não faz sentido algum.
Porque a vida natural é uma vida separada de Deus, uma vida condenada ao inferno, uma vida de infelicidade, uma vida de tristeza, uma vida de egoísmo, uma vida para si mesmo. Quando conseguimos compreender tudo isso, quando o Evangelho nos fez compreender tudo isso e nós colocamos toda a nossa fé e a nossa convicção em Cristo, cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o próximo passo que nós damos é batizar. E agora é o selo e a convicção que nós estamos numa nova vida. Portanto, podemos dizer, eu morri com Jesus para viver uma nova vida para Ele. Portanto, meus irmãos, essa vida que nós temos hoje é uma nova vida, porque nascemos de novo. E essa vida é uma vida espiritual. E só estes que nasceram de novo entrarão no reino de Deus. Portanto, Paulo vai dizer aqui, não mais obedeça aos desejos dos pecados. Não mais ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo da lei, mas debaixo do pecado. Pois bem, a minha oração é que o Espírito de Deus traga um novo nascimento para aqueles que ainda não nasceram de novo. E que o Espírito de Deus traga avivamento ao coração dos regenerados. Sei que há muitos regenerados que já perderam o seu amor por Deus. Sei que há crentes genuínos que se converteram a Deus, que responderam em fé e arrependimento e hoje não tem mais prazer em Deus. É os crentes da igreja de Éfeso, do Apocalipse. É aqueles que continuam fazendo tudo certo, mas o coração já não está mais em Deus. Não amam mais a Deus, antes de viver para Deus. A minha oração é para que Deus toque ao coração e traga um avivamento. E qual é o sinal do avivamento? Quais são os sinais de que nós estamos vivendo um novo tempo? Não é igreja cheia, mas é uma igreja que ora mais. É uma igreja que luta contra o pecado. É uma igreja que se esforça em obedecer a Deus. É uma igreja que compreende que precisa amar a Deus e demonstrar isso em obediência à palavra. É uma igreja que começa a ter convicção da salvação, do reino de Deus, e uma convicção tão forte que começa a compartilhar isso para os demais. E começa a proclamar, evangelizar. Uma igreja que se volta para Deus e para a expansão do reino e que se preocupa em fazer discípulos. É uma igreja que responde para a glória de Deus. A minha oração é que Deus faça isso em nós.